aí, povo, tudo bem com vocês? Hello, Apacabai! O vídeo de hoje vai ser um vídeo que faz tempo que eu não gravo, porque eu tô postando muita coisa sobre a Indonésia, sobre vídeos de reação e tudo mais, porque os meus seguidores que estão chegando aqui do canal são indonesianos e são as coisas que eles me pedem, são os vídeos que eles gostam. Mas no vídeo de hoje eu quero falar uma coisa importante, porque eu vi que eu não tenho nenhum vídeo sobre isso e é uma coisa muito importante pra quem tá vindo pra Bali pela primeira vez. Então se você tá se planejando pra vir pra Bali, já assiste esse vídeo porque vai ser indispensável pra sua viagem. É muito importante você saber essas informações. Então antes de tudo, já se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito, já deixa o like pra me ajudar, tá bom? Outra coisa que eu quero falar é que nos meus vídeos passados sobre isso, sobre mais conversa pra poder explicar e tudo mais informativo, algumas pessoas falaram do eco que faz aqui na sala. Mas assim, gente, eu quero que vocês entendam que é a minha sala, velho. É a minha sala, não tenho onde gravar. Eu não tenho um estúdio. Eu tô aqui, tipo, eu moro aqui, mas eu não sou, tipo, uma blogueira profissional, sabe? Se eu não gravar aqui na sala, eu vou gravar onde? No meu quarto? No meu quarto só tem uma cama de casal e, tipo assim, é isso que eu tenho, entendeu? Me desculpa, tá bom, pelo eco, se fizer eco pra vocês, mas eu tô tentando trazer um vídeo de qualidade, que é o máximo que eu consigo, com uma câmera boa, e na minha sala, assim, sabe? Não tem muito o que falar. E é melhor fazer esses vídeos com eco do que não fazer vídeo nenhum, né? Então já peço desculpa por isso, tá bom? Se não tá bom o suficiente, eu ainda não tenho nem condições pra bancar um estúdio ou qualquer coisa assim, até porque meu canal nem é tão grande. Eu tô aqui pra ajudar vocês e espero que vocês me ajudem de volta, curtindo, compartilhando, enfim. Tudo isso aí que vocês já sabem, aquelas coisas de blogueira. O que eu quero falar nesse vídeo é que nem tudo é perto aqui em Bali. Muita gente não sabe disso, mas Bali é separado por áreas. Eu vou deixar o mapa aqui pra vocês verem. Bali tem várias áreas. Não é assim, tem área que fica mais de 2 horas de cada lugar, sabe? Então você tem que se planejar bem em relação a isso. Porque todo mundo acha que Bali é uma ilha e é pequena, mas não é assim. Além disso, o trânsito aqui em Bali é caótico, assim, mano, muito louco, muito louco. Só quem vai vir, só quem já veio sabe como é que é. Porque é muito louco mesmo, sabe? Eu acho que foi a primeira impressão quando eu cheguei aqui em Bali, foi o trânsito. Porque, assim, eu não acreditei no que estava acontecendo. Era gente levando TV nas costas, é moto com 5 pessoas na garupa. Assim, bizarro. É um trânsito bizarro. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar as áreas, entendeu? E você vai se planejar como que você vai viajar aqui pela primeira vez. Porque é muito importante isso para sua viagem, para você não perder tempo em trânsito e indo de um lugar para outro, porque é muito cansativo. Porque ninguém merece ficar 3 horas dentro de um carro num trânsito infernal para depois ter que voltar, entendeu? Pro mesmo lugar que você tava. Então, calma, assiste esse vídeo que vai te ajudar muito na sua viagem, tá? A primeira área que eu vou falar é o Bukit. E por que eu vou começar pelo Bukit? É porque é onde eu moro e eu gosto muito daqui. Tem várias praias, assim, a primeira qualidade muito boa aqui do Bukit é que as praias são muito bonitas. É aquelas praias de areia branca e, sabe, o mar azulzinho, assim, maravilhoso. E eu que gosto de ficar perto do mar e eu gosto muito de onda, surf, é muito boa essa área, porque fica perto de Uluwatu, Padang, Binguin, todas essas praias bem conhecidas. Só que aqui não tem muito balada, sabe, pra sair à noite, se você tá procurando por isso. Essa área não é tão, assim, não tem tanta variedade. O que mais tem aqui é uns restaurantes, também tem o Single Fin, que é um deck de madeira, assim, na frente da praia. Eu já gravei um vídeo sobre o Single Fin, então se você não assistiu, já assiste lá pra você conhecer esse lugar. Aqui na área do Bukit também é a área dos cliffs, então tem vários cliffs assim, alucinantes, sabe? Mano, mó marzão, aquele cliff maravilhoso, sabe? Aquelas imagens de Instagram, muito lindo mesmo. Também tem o Templo dos Macacos, mas não é igual o de Ubud. Esse templo que tem aqui, ele é menor, mas também é legal assim, porque tem o Kadek Dance, que é uma dança muito tradicional aqui na Indonésia. Então se você não conhece, é muito legal você conhecer, e lá nesse templo tem essa dança. Good morning, selamat pagi.
legal assistir eles, é muito tradicional, então é um pouquinho que você deve conhecer, sabe, sobre a cultura da Indonésia. Agora eu vou falar sobre outra área, que é Kuta. Kuta fica bem perto do aeroporto, então assim, muita gente vai pra Kuta porque acabou de chegar de viagem e tal, então é mais fácil, sabe, o translado, tem bastante hotel, mas é muito louco. Tem várias feirinhas, assim, ruas longas com feirinhas, muita gente te oferecendo muita coisa, você nem quer ver e a galera fica em cima de você te oferecendo várias coisas, pedindo pra você comprar, sabe? É muito de barganha, então quer dizer, você tem que ficar negociando ali com um local pra conseguir abaixar seu preço. Também tem muitas baladas fechadas, sabe? Casa noturna fechada, pra curtir mesmo. Tem o Sky Garden, que é um lugar também que tem acho que uns 4 andares, sei lá quantos andares que tem essa balada. E tem vários tipos de diferentes, assim, sabe? Cada andar um jeito, a balada. O legal do Sky Garden é que eu nem curto balada, mas eu vou lá, eu pago 100.000 rúpias e você pode comer à vontade. Tem um buffet gigante e ainda por cima você pode beber à vontade também. Tem cerveja, tem drinks com vodka, então assim, eu acho que compensa o valor pra você comer pra caramba e beber. Então eu vou lá só pra comer e beber. Aí você já fica lá dentro da balada, já pra curtir também com o DJ e tudo mais. Já aproveita, né, já que já pagou mesmo. Mas no caso eu tô falando que vale a pena até pra comer e pra beber. Lá em Kuta também tem aqueles parques aquáticos, pega aquelas ondinhas, assim, artificial. Enfim, tem várias coisas, várias atrações, tem Kuta Beach, mas sempre tá lotada. É um lugar que você sempre vai encontrar gente, sabe? É um lugar, assim, bem lotado. Do lado das baladas, assim, tem um lugarzinho que tem um brinquedo que chama, acho que é 5GX, que ele te arremessa, sabe? Assim, do lado da balada, do lado da feirinha, é muito louco. Tem muita atração, assim, sabe? É um aglomerado de gente. Outra coisa, uma dica que eu queria dar, tem uma churrascaria que chama Alce Brazilian Barbecue. Se você tá com saudade da comida brasileira, enfim, né? Se você quer um churrasco gostoso, uma carne gostosa, essa churrascaria vale muito a pena. É rodízio, tem picanha, maminha, cupim, tem um abacaxi, tem um abacaxi no espeto, maravilhoso lá. Então vale muito a pena também se você já tiver por Kuta. Do lado da balada, do lado da feirinha, do lado do brinquedo, também tem um memorial. O memorial de 2002, que aconteceu uma explosão aqui em Bali e foi lá em Kuta que isso ocorreu. Então eles fizeram um memorial bem aonde ocorreu a explosão. E é isso é um pouco do que é Kuta, tá? Como vocês podem ver, Kuta já é bem diferente do Bukit, né? Porque Bukit é mais tranquilo, praias e tal, surf. E Kuta não, Kuta já é mais agitação. Assim, eu sou mais tranquila, né? Então eu fujo um pouco de Kuta. Eu só vou pra lá quando eu preciso comprar as coisas na feirinha, né? Quando eu preciso comprar roupa, quando eu vou pro Brasil e quero levar todas aquelas bugigangas, eu compro tudo em Kuta porque é mais perto pra mim. A terceira área que eu vou falar é Canggu. Lá em Canggu tem uma praia muito conhecida e muita gente surfa lá. Então, assim, eu acho meio crowd surfar lá, mas tem gente que gosta. Tem também, pra você andar, sabe, com a moto, várias ruinhas com plantações de arroz. É muito bonito, sabe, pra você andar assim no meio. Até tirar umas fotos, é bem legal. Lá também tem o Old Mans, que é muito conhecido. Tem o La Brisa, também, que é muito conhecido. Tudo isso são bares conhecidíssimos aqui em Bali. Se você quiser tomar uma, conhecer gente, lá tem um monte de gente querendo conversar e tudo mais. Tem o Fins Beach Club. O Fins, ele sempre traz muita gente famosa, sabe? DJs famosos, sempre lota. No ano novo, então, assim, o Fins geralmente é o melhor lugar pra se passar o ano novo. Gente, tem muitos bares em Canggu, muitos lugares pra você, sabe, poder beber e conhecer gente. E em 30 minutos de carro, saindo de Canggu, você consegue conhecer o templo de Tanah-Lot, que é um templo super famoso também aqui em Bali, e eu acho que vale a pena a visita. Mas não se esqueça que é longe. A quarta área que eu vou falar é Seminyak. Seminyak tem uma rua muito conhecida aqui em Bali que se chama Double Six. Lá também tem o Potato Head e tem, assim, é muito... Como que eu posso explicar? Muito diferente.
Lá a areia é mais escura, você pode andar de cavalo na praia, também tem várias galerias. Seminyak também é bom assim pra você comer bem, porque lá tem muitos restaurantes bons e também tem muitos lugares pra você poder usar uma internet boa. Então se você trabalha com internet online, lá em Seminyak você pode achar vários coworks, sabe? Você pode conhecer gente que trabalha na mesma área que você e ainda ter uma internet boa. A próxima área que eu vou falar é o Ubud. O Ubud tem muitos templos, cachoeiras, assim, muito verde, floresta, muitos retiros, sabe? A galera vai pra fazer retiro. É muito legal porque você tira um tempo pra você, sabe? Sabe aqueles hotéis no meio da floresta que você vê aquelas redes? Enfim, são todas em Ubud. Além disso, tem um templo muito famoso, que esse sim é o templo grande, que é o templo dos macacos. Eu adoro o templo dos macacos. É aquele lugar que você vê aquelas fotos no Instagram com a galera com macaco, tirando foto com o macaco no ombro. Enfim, lá tem muito macaco. Muito mesmo. Assim, é 100% ou 100%, 300%. Tipo, muitas chances de você encontrar macacos lá, porque não tem como você não encontrar, tem muito macaco. Se você tá vindo pra Bali pra ver macaco, vai nesse templo. Na verdade, eu acho que todo mundo que tá vindo pra Bali tinha que conhecer esse templo, porque é lindo o templo. Além disso, tem muito macaco. E eu adoro, velho, eu adoro esses bichinhos, eles são muito fofos, sabe? Meu, assim, é muito lindo os bichinhos, vale muito a pena você conhecer e eles são livres, o templo tá lá e tá macaco pra todo lado, então é até perigoso. A dica que eu dou é não ir de chinelo, porque eles gostam de chinelo, não ir com óculos de sol, eles pegam mesmo, sabe? Celular tem que ficar muito ligeiro, quando você for fazer imagem você tem que ficar ligeiro, porque pode vir outro por trás e roubar seu celular. Garrafa de água eles pegam, eles são muito espertos, mas eles roubam tudo, sabe? Então assim, vai o mais simples possível pra não acontecer de alguém roubar seu celular. Alguém não, né? O macaco. Lá em Ubud também tem muita feirinha. E além disso tem aqueles rice fields grandes, bem grandes assim, irados pra tirar foto. Eu tentei diferenciar cada área aqui nesse vídeo para vocês entenderem o que é cada uma, sabe? Eu fui bem assim resumidamente. Tem muito mais atrações em cada lugar se vocês pesquisarem, mas é interessante que você pesquise por esses nomes, que são áreas, entendeu? E não é uma perto da outra, então você tem que ver o que você quer, como que você vai fazer o trajeto da sua viagem e seguir o mapa. Você olha o mapa e você decide, você quer subir e depois descer, ou você quer descer e depois subir. Essa é a melhor forma de você se planejar nessa viagem para você não perder tempo em ficar em trânsito, sabe? Pegar trânsito e se estressar. É tempo perdido à toa. Por isso que esse vídeo é tão importante. Se você não conhece nada sobre Bali, é importante, assim, essencial você saber disso, que Bali é separado por áreas. Por exemplo, se eu sair aqui do Bukit, de onde eu moro, e for para Ubud, eu quero ir lá no Templo dos Macacos. Eu vou demorar no mínimo umas 2h30 para chegar lá. Ou seja, eu vou pegar 2h30 para 3, se não dizer mais, se o trânsito não tiver pior, sabe? Eu vou e volto, vai ser 6 horas só de carro, entendeu? Pra ir e voltar. Será que vale a pena? Será que vale a pena já subir devagarzinho e ficar parando nos hotéis, curtindo a viagem? Então é isso que eu quero dizer, se planeja. Não é impossível você subir e descer, claro que não, você pode fazer isso se você quiser. Só que é tempo perdido, como eu já falei. E claro, eu nem mencionei as ilhas. As ilhas tipo Gili, Travagan, Gili Air, enfim, todas as Gilis. Eu já tenho um vídeo no meu canal explicando sobre as Gilis, então se você não assistiu, já assiste. Também tem a ilha de Nusa, que é incrível, Nusa Lembongan, tem vários passeios. Tem isso aqui, ó, Casa na Árvore. Também tem aquelas descidas incríveis, tem aquele cliff gigante, tudo isso é em Nusa. Então, se você tá vindo pela primeira vez e tem um tempo, eu, sem dúvida nenhuma, se tivesse 5 dias de viagem, eu ia tirar 2 pra ir pra uma ilha. As ilhas aqui valem muito a pena, é muito lindo, sabe? Tem muita atração, eu adoro mergulhar, então, assim, pra mim é super gostoso, paradise total. Se planeja pra isso também, pra ir pra Gili, pra ir pra Nusa, pelo menos pra conhecer ou Gili ou Nusa, se você tiver pouco tempo, entendeu? Mas se você tiver mais tempo, tipo um mês, vai nas duas, que eu juro pra você que vale a pena. E eu amei esses lugares. Eu diria que é assim, indispensável pra sua viagem. Então foi isso o vídeo de hoje. O que eu queria passar é:
se planeja, porque é muito importante você se planejar e poder, sabe, saber aonde você tá ali no mapa. Eu também tentei diferenciar cada área, porque muita gente me pergunta, mas por que eu tenho que ficar no Bukit? Mas por que eu tenho que ficar em Ubud? Assim, você que decide, sabe? Eu gosto de ficar aqui em Bukit porque eu gosto de praias com areia branca e eu gosto de surf. É por isso que eu tô aqui. Eu me identifico com essa área. Eu tenho muitos amigos brasileiros que moram aqui no Bukit. Se você é mais hippie, se você quer ficar perto da cachoeira, se você quer ficar perto do templo, meditar, autoconhecimento, aí isso tem tudo a ver com o Ubud, sabe? Cada lugarzinho tem o seu diferencial. O que eu quis passar nesse vídeo foi isso. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas. Eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado nesse vídeo. Então, se eu te ajudei, sabe? Se eu falei qualquer coisa que pra você serviu, curte esse vídeo, compartilha, tá bom? Que eu gravo mais vídeos sobre isso, sobre viagem aqui pra Indonésia. Como ultimamente eu tô gravando pros indonésios, eu parei um pouco de gravar sobre dicas, né? Mas se esse vídeo bombar de novo, se esse vídeo tiver bastante like, eu vou criar mais vídeos, talvez sobre roteiro, porque tem muita gente que me pergunta, né? Eu espero encontrar um dia cada um de vocês aqui em Bali também. Valeu!